E vou fazer também para Carol, porque eu costumo ser até radical demais e falar que o MST para mim é um movimento criminoso, né? Não é um movimento social, é um movimento criminoso. O Pavinato já listou aqui 15 crimes cometidos pelo MST. 15 crimes cometidos pelo MST. Agora, uma outra acusação. E a gente viu que esse governo doou mais de R$1 milhão para a feirinha do MST. Que coisa linda, a feira do MST. R$1 milhão e atacando o agro. Eu quero fazer a pergunta, é grande o otimismo? Quando a gente fala da CPMI do dia 8 de janeiro, eu perco muitas esperanças quando eu vejo quem está liderando. É uma vergonha a esquerda estar liderando uma CPMI que ela foi tão contrária a essa CPMI. Mas dessa vez, a gente tem uma liderança na CPI do MST da oposição. Né? O próprio Salles disse, o Zucco. Dá pra gente ter otimismo de que todas as verdades vão aparecer sobre o MST, Geyer e Carol? E a esposa do Geyer entrou em contato aqui com a gente, que tem pessoas falando no chat que ele estava bêbado. Então, é o esclarecimento, ele tem provas de que ele não estava bêbado nesse acidente que ele trouxe aqui à tona, comprovadamente. Então, claro, a gente sabe que chat, eu costumo dizer, tem um bando de valente na internet, é o frouxo da rua. Tem um bando de valente da internet que não tem cara, vai ficar falando o que quiser, mas então tá aqui o esclarecimento. Ele tem provas de que ele não estava bêbado nesse acidente, como disse a deputada Silvier. Gaia responde, depois eu queria também escutar a Carol sobre essa situação da CPI do MST. Bom, vamos lá, eu acho que eles focaram tanto, eles estavam com tanto medo da questão da CPMI do 8 de janeiro e se focaram tanto em articular para ocuparem o máximo das cadeiras dessa comissão, que não prestaram atenção que, paralelamente, uma CPI estava sendo formada que poderia ter o mesmo grau danoso na esquerda e no PT. Porque a CPI do MST agora, nós vamos mostrar o caminho que está sendo seguido, as provas e as evidências e os testemunhos, não é nada que está sendo direcionado para esse sentido, mas de acordo com os testemunhos e as provas que nós estamos recebendo, vai mostrar que o PT tem um braço na facção criminosa de MST, PCC e vários outros. Olha só, o MST é um grupo criminoso, é uma facção criminosa. É como se eu colocasse o M antes do PCC e começasse a dizer por aí que fosse um movimento social, né? O movimento do primeiro comando da capital, ou o movimento do comando vermelho, o movimento do sem drogas, o movimento do sem dinheiro, e por isso eles estão roubando. Nós vamos provar, e vai ter bastante prova para poder corroborar isso que eu estou dizendo, que é um grupo extremamente perigoso, que já cometeram vários tipos de crimes, e isso vai ficar comprovado. E vai ficar comprovado também que o PT é um dos organizadores e tem um braço lá dentro. Eu fiz um comentário na minha primeira fala nessa CPMI, justamente preocupado com a questão da CPMI, da CPI, né? Da CPMI, que temos centenas de pessoas inocentes que ainda estão presas, que no dia 12 de fevereiro de 2014, o MST tentou invadir o STF com facas, machados, foices na mão. Eles só não invadiram. Isso foi numa quarta-feira, enquanto havia uma sessão, ou seja, os ministros do STF estavam lá dentro. Poderiam ter sido assassinados se a polícia não tivesse impedido o MST de invadir. E aí vem o fato curioso, que a imprensa não divulgou muito na época. Quem financiou aquelas pessoas para estarem em Brasília naquele dia foi o governo Dilma, o governo do PT. O PT financiou o MST para estar ali na Praça dos Três Poderes e tentar invadir o STF com facas na mão. Aí, para piorar, no dia seguinte, Thiago, essas mesmas pessoas que tentaram invadir o STF estavam no Palácio da Alvorada, recebidos por Dilma, onde ela dava um tapinha nas costas deles e os agradecia por estarem lutando pela democracia. Esse grupo, financiado pelo PT, que tentou invadir o STF, estava no dia seguinte recebendo o agradecimento, a gratidão da Dilma Rousseff, presidente do PT. Por isso eu coloquei um dos meus requerimentos, eu espero aí que nós possamos passar e apreciá-los, é que a Dilma seja convocada no MST, na CPI do MST, e explique o porquê que ela financiou uma tentativa de invasão do STF que poderia levar ao assassinato dos ministros da Suprema Corte e no dia seguinte estava recebendo esses criminosos em sua casa. Mas ela tá na China treinando inglês dela, Gaia, não vai dar pra chamar ela. Tá vai dar China. Não, mas eu queria muito... Vem cá, se ela for convocada, ela é obrigada a vir de onde ela estiver, ela pode estar na Lua, mas se ela for convocada, ela tem que se pronunciar, não? Ela não tem que prestar depoimento?
Eu acho que tem, se for convocada, sim. Sim, se for convocada assim, e é uma denúncia bem grave, né, Carol? É uma denúncia que a Dilma financiou, a Dilma elogiou. Então, que ela explique essa situação. Exatamente. O Marcinho já tá ali, eu vou querer escutar ele sobre isso. Olha a carinha dele lá. Não, e tem mais denúncias ainda. Eu gostaria de dar um depoimento pessoal aqui, que minhas amigas produtoras rurais, quando começou essa história, assim que o ano virou e Lula falou declaradamente das invasões de terra, elas simplesmente as que moravam dentro das fazendas, Salles, elas saíram das fazendas por medo, por terror. As que não saíram mandaram seus filhos para estudar na cidade, por medo de terem suas fazendas invadidas, porque estavam sendo criados assentamentos ali perto da terra delas. Isso é um absurdo. O tanto de vídeo que eu recebi dessas escolas do MST, que tanto falam bem que é um programa social, mas na realidade são crianças que estão sendo abusadas para servirem de milícia, de crianças gritando essa terra é nossa, e a Secretaria de Educação dos municípios mais simples, eles não conseguem entrar lá porque tem toda uma questão política, é assustador. Então tem uma série de crimes que estão um atrás do outro. E mais um ponto o Salles também sabe dessa história das escolas. E mais um ponto que eu queria deixar muito claro aqui é que mesmo que não tivessem esses crimes todos que a gente listou aqui, a efetividade, isso é uma briga que eu venho comprando há muitos anos, quase sozinha, o professor Chico Graziano também fala muito sobre isso, a efetividade do tal programa social da reforma agrária é totalmente contestável. Quando você vai ver o custo para o Estado em ceder aquela terra, ter uma terra, eu falo várias vezes e repito, ter uma terra sem você ter preparação técnica, assim, você tem capital para gerir uma empresa, igual você receber um prédio vazio para tocar uma empresa. Carol, qual que é o percentual de terras não produtivas que ainda falta para ser objeto de restituição agrária? Pessoal, não existe mais essa história de terra improdutiva. Existem muitas... Não existe mais. Isso fazia sentido antigamente. Perguntei pela palavra. Lembrando o seguinte, eu vou precisar da palavra pro Márcio, que ele tá pedindo aqui, coronel, e eu vou te dar a palavra depois. Agora, eu vou só te falar o seguinte, não vem com aquela lorota, não sua, mas de todo mundo de esquerda, quando se fala de MST, mas eles invadem terras improdutivas. É sempre a mesma coisa. Aí eu pergunto, quem define se a terra é improdutiva? É o MST mesmo. Eles olham ali, vê se é produtivo, se não é, pronto, vamos invadir e ponto. Vai, você quer falar, não vem com essa lorota de terra improdutiva. Ô, Pilhado. Vai, fala pra mim. Primeiro que você não tem procuração pra falar por mim, viu? Mas é o seguinte, deixa eu contar um negócio pra vocês. Você tava ferrado se eu tiver. O MST, eu sei que cada um tem uma opinião, mas deixa eu contar uma passagem de 20 dias atrás. Eu estive com o Geraldo Alckmin na feira do MST no Parque Água Branca. Veja bem isso aí. Que maravilha, que programação. Aí que programação. Eu vou relatar pra você o que eu vi, tá? Eu vi gente honesta, vendendo produtos de qualidade, pessoas assentadas, vendendo seus produtos. Então, eu acho que aí nós achamos uma exceção. Ou seja, mesmo que vocês falem que isso aí, eu não vou dizer, eu não tenho base, né? Base sólida para contestar vocês. Eu posso dizer o que eu vi. Nessa feira, eu vi gente competente, gente trabalhadora, vendendo os seus produtos dignamente. Márcio, agora eu vou te fazer uma produtos que vieram. Eu te dei a palavra. Não, eu vou te dar a palavra. Terras assentadas. Tudo bem, está finalizando. Agora eu vou te Está finalizando. Não, mas eu vou te finalizando. Você tem que concluir o que eu vou te perguntar. Só concluir aqui. E gastei R$17 comprando pão produzido por esse pessoal. E tava muito gostoso. Bom, Márcio, tá muito, minha mulher faz de graça pra vocês. Tá muito lindo. Tá muito lindo o seu discurso. Seu discurso tá lindo, tá maravilhoso. É óbvio que a esquerda não ia botar ali um bando de gente com foice, com faca, como eles invadem a terra dos outros. Ou você acha que eles iam botar pra imprensa, pessoal, sejam bem-vindos à feira do MST, tá todo mundo aqui com foice pra te dar uma facada, pra invadir sua terra? Não. É óbvio que ali eles vão colocar
coisas bonitas para os olhos da população. Eu nunca falei aqui que o MST só tem bandido. Eu nunca falei aqui que o MST só tem marginal. O que eu digo é que é um movimento criminoso. Isso é. E sabe por quê? Para mim, quem representa o MST é quem? É o Stedley. Ele foi para a China com Lula e ele convocou invasões de terra. Ele, não fui eu. Não sou eu que estou falando. Ele convocou. Se ele convocou invasão de terra estando na comitiva do Lula, para mim, ele cometeu um crime. Ele convocou as invasões. Ele disse que não tem invasões o ano inteiro e invasão de terra é crime. Então o movimento pra mim é criminoso por isso. Eu não digo que só tem marginal. Claro que tem gente boa, mas tem gente boa usada por marginais. Eu tô errado, coronel? Isso fica claro, Thiago, eu quando... quero fazer uma pergunta. Tem terra invadida hoje? Eu só quero saber. Tem um monte, lugar? Onde? No Brasil inteiro. É o mais alto ritmo nos últimos 7 anos. Quando o governador não é do governo, PT, o partido de esquerda, aí pra sair, meu filho pode dar tchau pra sua terra. O Márcio coloca aqui um item que ele mesmo falou, é uma exceção. O que você viu lá na Água Branca foi uma exceção. A grande realidade não é essa. Aliás, se quiser em casa, minha mulher Ivânia faz um pão, você come de graça, não vai pagar nem 16. Eu adoro o pão, ele adora. Meu fraco. Mas a realidade só, o MST, além de movimento criminoso, ele é um movimento terrorista. O que a Carol falou aqui das mulheres, das crianças desesperadas no campo, e é o que a gente falou há pouco, o cidadão, o MST armado com armas de fogo, foice, faca, enxada, e o fazendeiro, o cidadão, o dono da terra, não pode ter uma espingarda de encher pela boca ali, uma cartucheira, para se defender. Que país é esse que apoia um grupo terrorista, um movimento criminoso e põe o cidadão, o dono da terra, o trabalhador, o pagador de impostos numa situação dessa à mercê do crime organizado? Só pode ser um governo terrorista também, não outra explicação. Isso fica claro, essa questão de manter as pessoas cativas justamente para trabalhar com massa de manobra, que o período onde se mais deu título de terra foi no período do governo Jair Messias Bolsonaro. Pode tirar isso. Que deu mais título do que 400 mil últimos títulos. todos os governos. Do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma e do Temer. Escravidão.